Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, o texto sagrado, de modo que o ouvinte possa compreendê-lo e aplicar na sua vida e crescer espiritualmente. Estamos fazendo uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Antes de adentrar ao estudo, deixa eu dizer para você, se você não é inscrito no canal, por favor, faça isso, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. O pedido também que eu tenho feito é que você coloque um comentário lá no YouTube de pelo menos 3 palavras, que isso nos ajuda na divulgação do canal. E divulgue nas suas redes sociais. Capítulo 1 de Colossenses, nós estamos estudando hoje do versículo 13 até o versículo 22, até o versículo 23, aliás, que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Como sempre faço, eu vou ler o texto e depois tecer alguns comentários rápidos. Ele aqui é Jesus Cristo, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O ele aqui é Deus, não Jesus Cristo. Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, agora sim, ele é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele e em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, um texto profundo, da teologia de Paulo sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, o texto no versículo 13 começa dizendo que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A ideia aqui é que nós estávamos em trevas, mortos nos nossos delitos e pecados, conforme Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, e ele nos transportou desse poder das trevas
e nos transportou para o reino da luz, o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou em quem temos a salvação, a remissão dos pecados. A redenção, a palavra redenção implica em redimir. Redimir é salvar, né? Estávamos vendidos ao pecado e Cristo nos salvou, nos redimiu, pagou o preço pelos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Então a redenção implica nisso, no perdão dos nossos pecados, conforme Paulo escreveu também em Efésios capítulo 1, versículo 7, implica também na justiça de Deus imputada a nós, uma vez que nós cremos em Cristo, nós somos vistos por Deus como justificados, ou seja, sua justiça é imputada a nós, é colocada sobre nós, nós somos declarados justos em Cristo Jesus, ou pela fé em Cristo Jesus, e esta redenção também implica na vida eterna, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Então, aqui está dizendo que Deus em Cristo nos redimiu, nos salvou, nos perdoou de todos os pecados. Essa é a essência do versículo 3. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, ele resume isso em outras palavras de uma forma muito interessante, quando ele diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, aqui ele está se referindo a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É um contraste entre Adão e Cristo. Vou ler de novo o versículo 17 de Romanos capítulo 5. Se a morte reinou pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Deus nos transportou do reino das trevas ou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele é a imagem, materializou-se, nós vimos a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Vou ler esse texto na Bíblia, na linguagem de hoje, para ficar mais claro. O versículo, estou me referindo ao versículo 15. Versículo 15. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas, pois por meio dele Deus criou tudo, nos céus e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Deus criou todas as coisas em Cristo. Por meio dele e para ele, ele criou todas as coisas. A outra tradução que eu estava lendo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Jesus Cristo concentra-se toda a criação do universo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus estava lá na criação, o Espírito Santo estava lá na criação, a Trindade estava lá na criação. Por isso que o título é a excelência da obra, da pessoa e da obra de Cristo. A excelência, a grandeza.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Tudo existe em Cristo. E aí o versículo 18, ele diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Esse é um tema recorrente na teologia paulina, de que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. De modo que Cristo é quem dirige todas as coisas, né? Cristo é quem é o cérebro da vida da igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que em Cristo residisse toda a plenitude de Deus. Paulo, quando ora na sua segunda oração aos Efésios, quando ele escreve aos Efésios, ele faz 2 orações pelo menos, e na segunda oração ele ora para que cada crente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aqui ele está dizendo que Jesus é a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a sua plenitude. Cristo era plenamente Deus e é plenamente humano, né? A sua humanidade e a sua divindade. E nós cristãos precisamos ser cheios da plenitude de Deus, ou seja, precisamos nos tornar iguais a Cristo, ou iguais a Deus, ou ao Espírito Santo. Enfim, seremos cheios do Espírito Santo, na linguagem de Paulo aos Efésios, para que nós possamos refletir ou ser cheios de toda a plenitude de Deus, assim como Cristo foi cheio de toda a plenitude de Deus. Nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A morte de Cristo na cruz satisfez a ira de Deus contra o pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus, havendo feito a paz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, né? A paz com todos. Os judeus, no contexto aqui que Paulo está escrevendo aos Colossenses, onde tinham crentes não judeus e crentes judeus, ele diz que ele fez a paz. Cristo na cruz fez a paz, reuniu todos, judeus e não judeus, todos debaixo da cruz de Cristo, todos debaixo da graça de Deus, desde que creiam em Cristo, estão debaixo da graça de Deus. E que, havendo feito a paz, então feito a paz entre judeus e não judeus, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Porque quando o pecado veio, seja no contexto dos judeus que achavam que só eles poderiam ser povo de Deus, seja no contexto geral, o pecado afastou não só as pessoas de Deus, mas toda a criação de Deus. Então aqui ele diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas, as pessoas, o universo fosse reconciliado e repousasse e tivesse paz em Jesus Cristo. Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele fala que a terra, o planeta, enfim, a criação geme e sofre angústias até a redenção plena dos filhos de Deus. Ou seja, até quando Cristo Jesus voltar e então levar consigo a sua igreja, que a Bíblia diz que então será transformados em novos céus e nova terra. Essa nova terra é onde habita a justiça, é onde nós iremos passar a eternidade com Deus. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, na terra e nos novos céus e nova terra. E vocês que no passado eram estranhos,
estavam afastados de Deus e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, tinham a mente não voltada para Deus, mas para as obras más, mas em Cristo nós temos a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, o que Deus fez em Cristo? Porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, na cruz, no corpo da sua carne, mediante a sua morte na cruz, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Apresentá-los, Deus nos reconciliou em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, para que em Cristo nós sejamos apresentados a Deus santos, justificados, santificados. Somos justificados pela fé, a justiça de Deus é imputada a nós, então precisamos crescer em santificação, apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, sem culpa. Em Cristo Jesus, ele levou todos os nossos pecados, então nós, quando confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, nós ficamos inculpáveis e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Uma pessoa repreensível é aquela pessoa que erra e é chamada a atenção. O irrepreensível, então, é aquele que não erra? Não, é aquele que erra, que peca, mas que corre para a cruz de Cristo, arrependido dos seus pecados. Então, em Cristo, ele se torna irrepreensível, porque quando ele se torna repreensível, ele corre para a cruz de Cristo. Então, santos, sem culpa e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé. Sempre é na fé em Jesus Cristo. Sempre é pela fé em Jesus Cristo. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Alicerçados, todo prédio, toda casa precisa ter um bom alicerce. Jesus, em Mateus capítulo 7, salvo engano, ele vai falar da pessoa sábia que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. É disso que ele está falando aqui. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados, num alicerce firme. Construíram a casa sobre a rocha que é Cristo, e não sobre a areia. Alicerçados e firmes, fundamentados, né? E alicerçados. Paulo, na sua oração, diz fundamentados e alicerçados em amor, cheios da plenitude de Deus, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? A esperança do Evangelho é que um dia nós vamos morar no céu. A esperança do Evangelho é que nós temos o perdão dos nossos pecados. A esperança do Evangelho, que é a âncora da alma, né, conforme o escritor aos Hebreus, a esperança do Evangelho é a certeza de que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, permanecer, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E Paulo diz, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro do Evangelho. Então o Evangelho é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho da cruz de Cristo. O Evangelho que salva é o Evangelho que nos leva para a cruz de Cristo. O Evangelho bíblico é o Evangelho que denuncia o nosso pecado e que faz com que em Cristo nós sejamos reconciliados com Deus. Esse é o Evangelho da cruz. Então, que vocês permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho da cruz de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, nos traz esperança de que um dia estaremos numa dimensão espiritual e estaremos para sempre com o Senhor.
em novos céus e nova terra, esperança do Evangelho. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos estar colocando a nossa fé e a nossa esperança nesse Cristo que é excelente, que nele tudo subsiste e que a nossa fé esteja sempre alicerçada e firme no Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.